Mas saiba que não adianta nada iniciar as atividades de qualquer jeito. Na reportagem de Aline Carvalho, você vai ver como é importante corrigir a postura ao caminhar e escolher os sapatos corretos e ideais na hora de fazer um exercício. Caminhar e correr são exercícios fáceis e podem ser praticados nas ruas. Por serem atividades de baixo custo, atraem muitos adeptos. A maioria dos praticantes caminha e corre sem a orientação de um educador físico. Você tem algum instrutor, não? Não. Só com a turma? Só com a turma. Não tem. Instrutor não tem. Tudo bem. As atividades, quando feitas em grupos, são mais divertidas. Mas será se você está caminhando de maneira correta? Será se você está correndo de maneira certa? Existem procedimentos a serem seguidos para praticar estas atividades? Se existem, quais são? E quem vai explicar quais são estes procedimentos é esta educadora física. E a primeira ordem dela é... Antes de uma caminhada, antes de qualquer atividade física, é importante que o indivíduo alongue o corpo, né? Então, prepare o corpo para começar uma atividade. É preciso preocupação também com a postura na hora de praticar os exercícios. A biomecânica da caminhada, ela deve ser raciocinada de uma forma que o indivíduo tem que estar numa posição anatômica, os braços vão fazer um movimento alternado, a postura correta, né? O indivíduo deve estar olhando à frente, tá? O pé começa a tocar o solo a partir do calcanhar, até chapar completamente no chão, né? Nunca a ponta do pé primeiro, certo? O joelho faz uma leve flexão, né? Para que a passada aconteça alternadamente, tá? O abdômen a parede abdominal deve estar contraída, igualmente com os paravertebrais, que é a musculatura posterior das costas. E muita atenção na hora de escolher o tênis a ser usado. Ele tem um leve amortecimento na parte do calcanhar, tá? E é um tênis que tem essa abertura, ou seja, o ar pode circular para que o pé não fique muito úmido e ele amortece. Na hora que eu piso, ele consegue amortecer a minha pisada. Para a corrida, quem quiser investir mesmo, né, nessa parte de corrida, eu aconselho comprar um tênis com um amortecedor mais bem elaborado, né, aqueles amortecedores à base de ar. Então tem muito tênis hoje no mercado que já trabalha, né, com a corrida, nesse esporte específico, e aí eu indico fazer um investimento melhor. Então, entenderam? Nada de sair caminhando ou correndo de qualquer jeito por aí, ok? Senão, você vai ter uma séria conversa com o ortopedista. Eu tenho certeza que lá no consultório também já chega muito caso, né, doutor Leonardo, de pessoas que começaram a fazer uma atividade física e acabaram se lesionando, né? A intenção, quando você quer praticar uma atividade física, você está procurando melhorar a sua saúde e não procurar uma nova complicação para a sua vida. Vamos começar pelo sapato, doutor Leonardo. Se eu resolvo fazer uma caminhada mais extensa, ou se eu resolvo começar uma atividade aeróbica mais intensa, que é a corrida, e eu escolho o sapato errado. Muitas vezes tem gente que vai fazer caminhada de sapatilha, tem gente que vai fazer caminhada com tênis que não tem esse amortecimento, não tem os amortecedores ideais. E o que pode acontecer? É muito importante esse tema, porque a prática esportiva, sem dúvida, é a fonte da nossa saúde, né? Juntamente com a alimentação e uma vida com menos estresse, é a base para uma boa saúde. Antes de iniciar, nós temos que ter uma avaliação. Isso por quê? Porque a avaliação cardiorrespiratória ela é primordial para você iniciar essa prática esportiva. E juntamente a avaliação do ortopedista. O ortopedista ele tem que avaliar desde do vestuário, o calçado, mas passando também por uma visão global do indivíduo. Peso desse paciente, a postura como foi falada, se existe ou não desvio de eixo a nível de joelho, a nível de tornozelo, se existe complicações no quadril, porque tudo isso pode acarretar problemas para esse indivíduo. A Elisiene diz, doutor, eu sinto muitas dores no joelho, ele não incha, mas quando eu caminho, o joelho fica estalando. Ele tem 51 anos, quando faz alongamento sente cãibras. O que pode estar acontecendo? A cãibra nada mais é do que uma falta de energia, né? Isso com a alimentação e com o início da prática esportiva, ela vai melhorar. O que nós temos que observar
é que a partir dos 30 anos de idade, nós sofremos um processo de desidratação. Desidrata tanto a pele, como as cartilagens, como as estruturas que amortecem o nosso peso, menisco, ligamento. Então, todas essas estruturas, elas estarão mais predispostas a ter lesão. Então, um indivíduo que já tem uma dor antes de caminhar, ele tem que ser avaliado para ver se ele tem alguma patologia interna a nível de articulação dos joelhos, para poder então ser liberado para a prática esportiva. O senhor fala muito dos joelhos. Os joelhos são os que mais sofrem, doutor? Uma Exatamente. prática errada de exercício? Nós temos, quem suporta o nosso esqueleto axial, que é o nosso tórax, nosso abdômen, é o nosso aparelho apendicular, os membros inferiores. A carga, ela passa pelo quadril, pelo joelho e pelo tornozelo. Mas o que a gente observa, o que tem se observado, é que o joelho, devido a estar no meio do eixo dos membros inferiores, são as estruturas que mais sofrem. Ou seja, a carga passa tanto pelo quadril como pelo tornozelo, mas o que mais sofre é o joelho. E que tipo de lesão pode ocorrer no joelho e que pode ser considerada até uma lesão séria e que pode levar a uma cirurgia? Isso acontece, né? As lesões, elas podem ser as mais diversas possíveis. Nós podemos ter lesões ligamentares, lesões meniscais, assim como lesão condral, ou seja, é aquela parte que reverte o joelho. Todas essas estruturas podem ser acometidas e antes do indivíduo, como já falei, iniciar uma prática esportiva, ele tem que ser avaliado para ele poder então ser liberado. Muitas pessoas acham, que dizem o seguinte, vou fazer só uma caminhada. Algumas pessoas não podem fazer essa caminhada, algumas pessoas deverão ser orientadas a alguma prática que poupem mais essas articulações. O senhor falava do alongamento, o Paulo diz, existe algum alongamento específico, doutor, para quem pratica futebol? Com certeza, o alongamento ele é mais importante para o profissional, o profissional atuante, jogador de futebol, ele é mais atleta, de uma o forma atleta geral, de modo né? geral. Mas também ele não foge, tá? Ele não foge para as pessoas que praticam o esporte regularmente. Alongamento, todos esses, o educador físico ele pode orientar com melhor clareza. O Wilson pergunta, doutor, tenho gota, posso fazer atividade física? Tem cura essa doença? A gota ela não tem cura, né? É uma artrite monoarticular, acomete mais os homens, só que ela não tem cura. E o esporte, ele pode ser um fator predisponente a uma crise gotosa. Então não pode? Não, ele deve fazer. Ele deve fazer quando ele estiver com o ácido úrico bem controlado. Em crise, melhor ficar parado. Não, em crise ele não consegue fazer e ele tendo o ácido úrico elevado, a atividade física pode ser o fator predisponente para uma nova crise. Tá bom, eu queria agradecer aqui ao doutor Leonardo Elalio. Mais perguntas chegando ali, a gente vai ver se consegue dar as respostas durante o intervalo comercial. Doutor Leonardo, muito obrigada pela presença aqui, tirando as nossas dúvidas nessa espécie de consultório aberto aqui para o Piauí inteiro, fazer uma consulta e saber exatamente qual é a melhor forma de fazer esse início de atividade física sem problemas, né? Ninguém quer ter dificuldade, nem dor de cabeça, nem dores nas articulações. Obrigada, doutor Leonardo. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. E eu quero pedir a sua atenção agora para isso que eu vou falar, para que você possa ajudar essa mocinha que vai